E aí, Dani, joia? E tudo bem? Me escuta bem? Tô te escutando bem. Você também tá me escutando? Sim, sim. Ah, que bom. E aí, Silviane, como é que você tá? Bem, bem nessa quarentena, na medida do possível, né? Mas me diz aí, Silviane, conta um pouco pra galera que tá assistindo a gente, a sua profissão, como é que você decidiu chegar na fisioterapia, como você decidiu fazer fisioterapia na faculdade, e aí contar um pouco também do seu currículo, da sua especialização, como é que você fez e por que que você decidiu chegar, né, para partir para essa área de osteopatia e tudo mais. Conta um pouco pra galera aí. Tá, vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu sou Silviane, sou fisioterapeuta, formada já há 8 anos. Como eu decidi fazer a fisioterapia, teoricamente eu não conhecia nada sobre a fisioterapia quando eu decidi fazer, né? Eu sabia apenas que eu queria trabalhar na área da saúde. E eu pensava, tinha em mente medicina. É mesmo? Tinha em mente medicina, mas eu lembro que na época não era possível. Eu venho de uma cidade bem pequenininha, sou do interior do Paraná, de uma cidade chamada Rosário do Ivaí, de 6 mil habitantes. Você tem um sotaque mesmo, eu tinha percebido isso. Nada carioca, né? Nada carioca, é. Atualmente estou no Rio de Janeiro. E eu lembro que eu tinha em mente fazer medicina, mas eu lembro que na época era muito concorrido, eu não consegui sair da minha cidade, né? Na época a gente não saía para fazer cursinho. E eu lembro que minha mãe falou para mim assim: por que que você não tenta fazer fisioterapia? E eu assim: mas o que é fisioterapia? O que a fisioterapia faz, né? Nem sabia o que fazia? Não, não. Na minha cidade não tinha fisioterapeuta na época. Na verdade, tinha Uhum. uma que vinha para fazer atendimento na prefeitura uma vez na semana, né? Que fazia atendimento na PAI, no hospital municipal. Aí o que eu fiz, né? Eu pensei assim, poxa, vamos ver o que faz, né? Como que é? E nisso eu fui atrás, né? Fui conversar com a fisioterapeuta que vinha uma vez na semana, pedi para ver os atendimentos dela. Pesquisei um pouquinho a respeito e acabei gostando da proposta, né? Porque a minha proposta era trabalhar na área da saúde. Eu queria trabalhar com a saúde, ajudar as pessoas de alguma forma. E não pensava em outra coisa além de medicina, né? Até que pintou a fisioterapia. E comecei a gostar mesmo durante a faculdade, né? Porque conforme você vai fazendo, você vai entendendo melhor, né? Como que funciona, as áreas que atua, como que atua. E aí eu fui desistindo da medicina e fui ficando na fisioterapia. É uma profissão excelente, cara. Eu acho muito legal a profissão de fisioterapia, que assim, a enfermagem no campo do hospital, dentro do hospital, é a que tem mais contato com o paciente. Agora, a fisioterapia, em ramo de consultório, em consulta particular, eu acho que é disparada que tem mais contato com o paciente, porque cara, assim, às vezes consultas de uma hora, fazendo tratamento de uma hora, com contato íntimo com o paciente, o tempo inteiro, envolvimento, é um envolvimento, eu acho que é muito profundo dentro da fisioterapia. Eu acho muito legal, cara. Eu acho uma das profissões que deve ser, eu não sou fisioterapeuta, então não sei dizer, né? Mas deve ser muito reconfortante, deve ser muito legal você trabalhar com o paciente dessa forma, de maneira tão íntima, e ver a evolução dele, ver ele melhorando cada vez mais. Isso eu acho muito legal. É, Fisioterapia eu acho maneiríssimo, maneiríssimo. é bem gratificante, né? Você lidar diretamente com aquilo que incomoda a pessoa, né? Com aquilo que aflige a pessoa, que é a dor. Então, você Uhum. conseguir trabalhar isso e tirar a dor do teu paciente é muito gratificante. E continuando, a osteopatia entrou na minha vida em 2014, né? Eu vim para o Rio de Janeiro em 2013, né? Depois de um ano e pouco de Já formada, formado, então. já Ah, formada já trabalhava em UTI, trabalhei um ano em UTI. Trabalhei, desde que me formei, sou instrutora de Pilates, então eu me especializei, né, em método Pilates, fiz uma pós-graduação e trabalhei um ano e pouco com isso. E depois que eu vim aqui para o Rio, ainda trabalhando com Pilates, né, que foi o que mais eu consegui na época, né, me envolver com o trabalho aqui. Eu lembro que eu trabalhava em uma clínica onde o dono dessa clínica fazia. E eu já tinha ouvido falar numa palestra sobre osteopatia e achei interessante. E aí eu fui uhum. incentivada a fazer. E é apaixonante, né? Não tem nem o que falar.
né? São 5 anos de formação, são 5 anos de bastante estudo, uma formação longa, né? Praticamente outra graduação. 5 anos? Eu não sabia que era osteopatia há 5 anos. Nossa, bastante tempo. São 5 anos. E assim, terminei agora ano passado, né? Eu entrei em 2014, terminei em 2019, meio de 2019, continuo ainda na escola, né? Na escola de osteopatia agora como monitora, né? Tentando seguir a carreira de docente, né? Um aprendizado. Eu Mas adoro é também. uma área que você não para, né? Você não para de estudar nunca. É uma área que se aprofunda muito, né, na questão do corpo humano, de anatomia, de fisiologia, biomecânica. Então, uma visão muito completa, né, do ser humano. E o curso de RPG? Então, o curso de Você RPG eu fez fiz aqui, lá? também, fiz aqui no Rio também, né? Em 2016 eu montei uma clínica, eu tenho uma clínica aqui em Copacabana. E a partir daí eu senti a necessidade de me especializar em mais alguma coisa, né? Para poder estar atuando, até porque eu gosto muito de trabalhar com a questão de postura, né? Deformidades da coluna, mais puxado para essa área. E aí eu fui fazer o curso de RPG, né, para entender um pouquinho mais. Até porque, por eu ter aberto uma clínica, as pessoas iam me procurar e iam querer o serviço, né? E a minha sócia, ela é formada em RPG também, tem a formação, ela já trabalhava, então eu quis agregar um pouquinho mais. E acabei também entrando nesse caminho e não saí mais. Hoje trabalho bastante com osteopatia, com RPG e ainda sou instrutora de Pilates também. Ah, Até que tem maneiro. alunos meus aqui, pacientes que eu vi entrando, minha mãe, Ah, é? tem bastante Muito gente. legal. Então, vamos começar agora algumas perguntinhas maneiras. Eu vou Vamos. explicar para a galera, só para quem não entende a dinâmica, quem ainda não conhece as minhas lives. A gente faz aqui uma sequência de perguntas, é uma entrevistinha, uma entrevista em que eu faço algumas perguntas pertinentes para ela. A gente vai falar hoje sobre alterações posturais, então a gente vai falar, por exemplo, sobre escoliose, cifose, lordose. E aí, depois eu gosto de pegar algumas perguntas mais polêmicas para deixar para uma parte de mitos, para a gente desvendar se aquilo é um mito ou se é uma verdade, né? E no final, um ping-pong rapidinho para a galera. Teve uma pergunta que eu recebi na caixinha de perguntas que eu coloquei, e aí depois, se der tempo, eu coloco ela no final. Tá. Pode ser? E aí também vou deixar gravado, depois dessa live, vai ficar gravada no meu IGTV e também no meu canal do YouTube, que é Esporte Medicina. Tá joia? Então, ô Silviane, queria te perguntar primeiro, que eu queria que você explicasse para a galera o que seria alterações posturais. O que são alterações posturais e quais existem? Tá, então, primeiro, antes da gente falar o que é uma alteração postural, a gente vai falar o que é postura, né? O que é considerado uma postura boa, uma postura ruim? O que difere isso, né? Então, postura, ela vai ser a posição que o nosso corpo ele vai assumir no espaço, tá? Uhum. E essa postura, ela vai estar organizada segundo a característica de cada indivíduo. Então, cada indivíduo vai ter uma postura de acordo com a necessidade dele. E ela é a base, né, de organização do nosso movimento, a postura. E depois disso, o que seria uma alteração? Seria tudo que foge disso, né? A alteração postural em si, ela vai estar relacionada com o alinhamento ósseo, né, do nosso corpo. E quando a gente perde esse alinhamento ósseo, né, a gente foge do padrão que é considerado fisiológico, a gente tem uma alteração postural. Né? E às vezes a gente pensa em alteração postural só alterações da coluna vertebral. Não, alteração postural a gente pode ter em todas as estruturas ósseas do corpo, como pé, membros inferiores, membros superiores, qualquer Genivalgo, face, genivago. crânio. Uhum. Então a gente pode ter diversas alterações, incluindo o corpo todo. Só que as mais comuns, né, que a gente mais visualiza, que chama mais atenção, que as pessoas mais se importam, né, são as alterações da coluna vertebral. E aí, como é que você... As alterações da coluna vertebral são as mais simples e as que a gente mais conversa sobre, né? Que seria essa... Agora, só uma pergunta antes de a gente continuar. Cifose.
A cifose não é uma curvatura normal da coluna, e aí quando ela é acentuada demais, a gente chamaria ela de hipercifose, quando ela acentua, Sim, sim. A gente não é? tem, na verdade, as curvaturas fisiológicas, né? Que são consideradas fisiológicas. Quando a gente olha, né, a pessoa de frente, teoricamente a gente deveria ter uma linha reta, né, da nossa coluna. A gente não enxerga nenhum tipo de curvatura. Mas quando a gente olha a pessoa de lado, né, uma visão da coluna lateral, a gente vai visualizar algumas curvaturas que são fisiológicas, né? Então, a gente começando aqui pela cervical, a gente vai ter uma lordose cervical, tá? Onde a gente vai ter uma concavidade posterior. A cifose, já na coluna torácica, também é fisiológica, né? A gente vai ter já na cifose uma concavidade anterior, né? Como se fosse um C olhando para frente. E Aham. lombar vai ser igual à nossa cervical, né? Vai ser uma concavidade, um C voltado para trás. Então, Uhum. geralmente, essas curvaturas, a gente tem uma angulação padrão, né? A gente tem uma angulação padrão, que foi feita uma média, e quando foge dessa média, né, dessa variável, a gente considera uma alteração, podendo ser tanto para mais, né, no caso, como você falou, a cifose, um aumento da cifose, que seria a hipercifose. Hipercifose. Mas a gente pode ter o padrão contrário, né? A gente pode ter a diminuição dessa curvatura, que seria a retificação, que também Uhum. é uma alteração postural. Ah, entendi. E também pode gerar consequências. Também pode gerar consequências. E no caso das lordoses, né, que seriam a cervical e a lombar, a gente também pode ter uma acentuação, né, dessa lordose, né? E a gente pode ter também uma inversão de curva. A gente pode ter a retificação e a inversão de curva, que são as cifoses cervicais e lombares. Também aí já se tornaria mais patológico. Geralmente, essas inversões, elas acompanham a outra deformidade, que é muito conhecida também, que são as escolioses, né? E Aham. aí já são as alterações no plano frontal. A gente olha, né, a coluna que a gente deveria enxergar, ela reta, a gente acaba enxergando ela ou em forma de C ou em forma de S. Seria mais ou menos pendendo para um lado, né? E Isso. aí, como que você faz para diagnosticar ela? Você precisa de um exame de imagem ou através só de um exame clínico você consegue diagnosticar bem? Então, Ou o exame de imagem só serve para a gente dar um padrão mais exato para você avaliar a evolução do paciente? dentro da fisioterapia, a gente trabalha com avaliação postural. Então, às vezes, dependendo do tipo de deformidade, a gente consegue, na questão visual nossa, né, na questão da avaliação da anamnese, a gente já consegue dar digamos, um subdiagnóstico, né? No caso da cifose, da escoliose, a gente consegue visualizar se tem um aumento ou não dessa curvatura, tá? Uhum. No caso, se a gente quer quantificar, né? Quando a gente quer quantificar o quanto se foge ou não da normalidade, a gente utiliza aí os exames de imagem, né? Que isso vai ajudar a gente para poder ter esse ângulo, né? Da curvatura. E quais que são mais usados? Raio-X, para ver a Ai, questão de curvatura, o raio-X é o suficiente. É o suficiente para a uhum. gente poder ver essa angulação. É o padrão ouro. Isso. E assim, além da anamnese, né, da avaliação postural, a gente tem programas que a gente consegue fotografar o paciente, jogar, né, a foto do paciente através desses programas. A gente vê mais ou menos os níveis, né, de algumas estruturas do corpo que a gente usa como referência, né, para fazer uma avaliação postural, como a linha dos olhos, a linha do astrálogo aqui da orelha, né, Uhum. do brinco da orelha, dos ombros, da região abdominal, que é a cintura, que às vezes a gente vê que tem uma diferença, um lado mais acentuado que o outro. Você faz Quadril, essa avaliação em todos os pacientes que chegam até você? sim, Por exemplo, o avaliação. paciente chegou com um problema tal, teve uma lesão, está se recuperando de uma torção no tornozelo, aí tem uma estabilidade ligamentar ali, aí você está trabalhando ele e você avalia mesmo assim se ele tem alguma alteraçãozinha postural. Sim, sim, a gente avalia também. Por quê? Às vezes um entorse, como você falou assim, teve uma lesão no pé, um entorse de tornozelo. Esse entorse pode gerar uma adaptação de forma ascendente na nossa coluna.
né? Eu vou te perguntar sobre isso então. Vamos deixar mais para frente essa parte. O pessoal ficar curioso aí. Então, eu queria te perguntar o seguinte agora. O que seria, quais fatores predispõem essa alteração postural, especificamente? Tem alguma coisa, algum modo da gente viver que faz com que a gente tenha essa alteração postural, ou vai ser sempre congênita, ou então um envelhecimento que vai causar isso daí? Aham. Então vamos lá. A gente tem dois tipos de alteração, né? Como você falou, assim, as congênitas e as Uhum, adquiridas, né? Geralmente, as escolioses, né? Falando mais das escolioses dos adolescentes, elas são congênitas, né? Geralmente, ela nem é tão considerada tanto um desvio postural, né? Ela é uma patologia já degenerativa, da coluna. Então, uhum. você já nasce, a causa ainda é desconhecida, mais comum, né? De 80 a 90% dos casos ainda é idiopática, não se sabe a causa. Está sendo estudada ainda a causa genética, hormonal, mais assim, puxado para esse lado mesmo ainda, mas ainda é desconhecido. Agora, as adquiridas, a gente tem várias coisas que podem levar a uma alteração postural. Eu até listei aqui, que eu te mandei aquele dia, te falando, né? É um monte de coisas que a gente Uhum. que às vezes a gente não tem ideia, né? Mas que podem gerar essas alterações. Por exemplo, o que a gente acabou de falar, um entorse de tornozelo, né? Levar um sistema adaptativo do corpo. Essa Uhum. seria uma causa. Cirurgias, cicatrizes, né? Por tensões faciais podem gerar também uma alteração da postura. A gente tem as posturas antálgicas, né? No caso aí das pessoas que têm alguma ciatalgia, alguma dor na região lombar, com pinçamento, acaba o corpo, de alguma forma, ele vai querer se proteger. Então, a gente acaba ou gerando uma atitude escoliótica, né, para poder livrar o corpo um pouquinho dessa dor. Se a gente, às vezes, tem uma dor abdominal muito grande, qual que é a nossa tendência? Curvar a nossa coluna para frente e adotar esse padrão como forma de proteção, né, para poder minimizar a dor. Quando você está na escola, tem mania de colocar a mochila só num braço, isso também pode afetar? Pode ser uma coisa que predispõe à escoliose, por exemplo? Então, a gente não tem hoje em dia estudo dizendo que isso vai gerar escoliose, tá? Como eu te falei, a escoliose é uma alteração degenerativa, uma patologia, né? Então, uso de celular, sentar, que nem diz, sentar torto. Ah, você está com escoliose porque você estava sentando torto. Ou você está com escoliose, né? Falando da escoliose estrutural, né, do adolescente, porque você carrega a mochila só de um lado. Não, isso daí não é um fator causador de escoliose, tá? Como a gente falou lá atrás, podem ser fatores genéticos ainda desconhecidos. Mas isso aí são fatores que podem agravar, né? Agravar as curvaturas. Eles não causam, mas podem agravar. Assim como Se a qualquer. pessoa tiver uma coluna boa, saudável, uma musculatura saudável, não importa para ela colocar a mochila de um lado só. Aquela Não, história de vovó, não coloca a mochila de um lado só. Então, ela não existe. a gente tem que pensar na questão a longo prazo também, né? Mas os estudos mais recentes trazem que não há correlação, tá, disso com o surgimento de alterações como a escoliose estrutural. Agora, eu não digo assim como outras alterações, né, compensatórias. Tipo, você viver que nem a mulher, né? A gente fala tende a carregar a bolsa só de um lado. Só que assim, se você coloca, a gente sente, né? A gente coloca de um lado sempre. A bolsa sempre vai encaixar de um lado. Então, a bolsa não escorregar, inconscientemente nós Você elevamos faz. o ombro. E às vezes o ombro cansa. Aí o que a gente faz? Joga a bolsa para o outro lado. Mas o que acontece com a bolsa? Vive escorregando. Né? Esse ombro não está acostumado a carregar essa Não tenho bolsa. essa experiência, porque eu não uso bolsa, mas imagino que seja As verdade. mulheres não entenderam o que eu estou dizendo. Aí a bolsa não para, porque o ombro parece que não está adaptado para isso. Mas A isso é. Lucrécia, ô Silviane, a Lucrécia está falando que o som está com problema de conexão. Tem mais alguém que está com problema com o som? Ou todo mundo está ouvindo a gente bem? Vamos ver se a galera comunica aí. Porque Uhum. eu tô ouvindo bem. Às vezes pode ser a internet da Lucrécia que esteja com um pouco de dificuldade, aí deve estar travando um pouco. O pessoal que está assistindo.
É, porque assim, eu tô te escutando muito bem. Aí, tá falando, a Vanessa tá falando que não, ó. Tá ótimo, João. Pô, então vamos continuar, valeu. Aí pode continuar. Aí você tá falando da bolsa, coloca aqui e escorrega. E aí? Isso. Isso aí, na verdade, são posturas adaptativas, né? São posturas adaptativas de acordo, como eu falei, com a característica de cada indivíduo, de acordo com o que a gente faz no nosso dia a dia, e não, consequentemente, uma alteração postural. E quais são as consequências para o nosso dia, para as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, de ter alguma alteração postural? Tem alguma consequência ou ela não importa? Você tem essa alteração, é só uma questão estética mesmo. Além da questão estética, né, que é o que incomoda mais as pessoas quando não há presença de dor, né? Porque assim, a alteração postural pode ou não ter dor, isso vai depender de cada indivíduo também, é tudo muito individual. E o que pode acarretar, né, uma alteração postural? Quando o nosso corpo ele não consegue mais se adaptar a essa alteração. Né? Quando ele não consegue mais se adaptar a essa alteração, o nosso corpo vai ter maior gasto energético. Porque a gente sempre vai estar em busca do equilíbrio, né? Do equilíbrio Aham. muscular, do equilíbrio Ele vai, muscular, a fim de não ter tensão. Oi? ele vai tentando se adaptar e compensar a situação Isso. que apresenta para ele. Isso, a gente vive em constante adaptação. Nosso corpo ele vai viver em constante adaptação. Mas chega uma hora que o corpo ele não consegue, ele satura também, né, dessas adaptações. E a gente começa a ter um maior gasto energético, dependendo do tipo de alteração postural que a gente tem uma diminuição da mobilidade articular, né? Até um teste Uhum. legal que a gente pode fazer para sentir, que acontece muito com os idosos, né, que são as posturas cifóticas. Quando a gente tem uma postura cifótica, né, se a gente está reto, todo mundo se coloca reto aí, eleva o braço. A gente tem uma amplitude completa. Né? A gente consegue elevar o braço fora aqueles que têm perda de mobilidade, né? Mas Aham. agora, Lesão no. vocês se colocam numa postura cifótica. Curva bem a coluna para frente, fica e tenta elevar o ombro. Não dá, só vai até aqui mais ou Isso. menos, aí não vai até lá em cima. Eu perco a função, né? Eu perco a minha função ali. E passando, ainda falando disso, né, relacionado isso a uma postura cifótica, né? Imagina eu com uma postura rígida, né, uma cifose, uma hipercifose, né, rígida, tendo que fazer atividades que exijam meu braço lá acima de 90 graus, né? O Aham. impacto que isso vai gerar na minha articulação aqui glenumeral. Né? Então, Hum. esse impacto vão causar aquelas inflamações, as tendinites, as bursites, quando feito repetidas vezes. Né? Quando a gente faz repetidas vezes por uma compressão, né, dos tendões, uma diminuição do aporte sanguíneo da região e o sofrimento, né, das estruturas que passam por ali. Realmente, não tinha pensado por esse lado, não. Realmente é muito. E o idoso ele tem essa curvatura, isso acontece muito. Eu tenho muitos pacientes idosos e acompanho muito, principalmente por causa da osteoporose. Ele começa com um grau de osteopenia, quer dizer, o osso vai ficando menos denso, e aí ele vai perdendo massa óssea até entrar em osteoporose, e aí acontece essa curvatura da coluna muito. E Sim, realmente aí tem dificuldade também para respiração, né? Porque como eles ficam mais encurvados, assim, eles não conseguem expandir bem o pulmão para respirar. isso. Realmente é muito perigoso. Eu não tinha pensado nesse grau de mobilidade, não, realmente. Isso. É que nem assim, por que a gente trabalha, né, a postura no idoso? A gente sabe que a nossa estrutura óssea ali, até a formação dela é durante a adolescência, né, a nossa fase jovem. A partir dos 25 anos, a gente está com o nosso sistema praticamente estruturado, né? A gente, com o passar dos anos, vai criando uma maior rigidez e a gente não consegue trabalhar tanto essa adaptação, tirar, né? Mas a gente consegue Uhum. dar movimento, mobilidade. Né? Às vezes vem para você, que nem você falou assim, um senhor, né, com a postura cifótica. Não é que a gente vá melhorar, tipo assim, fazer com que ele volte a ter a postura reta, porque às vezes isso Uhum. não é possível. Mas só o fato dele conseguir movimentar, melhorar a capacidade respiratória dele, né? Porque o idoso, né,
fica mais suscetível a problemas respiratórios, pneumonias. E se ele tem essa capacidade reduzida, isso acaba prejudicando mais ele. Então, essa é uma das consequências de ter, né, uma alteração postural. Não só no idoso, né? Então, qualquer idade, né? A gente pode ter uma pessoa jovem que seja rígida também. Pode, sem dúvida, sem dúvida. E aí, o que acontece? O que eu posso fazer para melhorar esse paciente? Existe algum tratamento específico? Tem como a fisioterapia atuar nesse paciente, trazendo melhor? Ou, como você falou, minimizando as consequências dessa alteração postural ou realmente melhorando essa postura? Tem como tratar uma hipercifose, uma hiperlordose? Tem como fazer esse paciente voltar a ter uma posição mais fisiológica? Até por questão de benefício estético, porque você mesmo falou, né? Às vezes esse paciente nem sente dor, então para ele não é um problema. Mas só uma questão estética realmente, para ele ser mais bonito, ter uma postura melhor, né? Sim. A questão de tratamento, de prevenção, o que pode fazer, tudo vai depender do tipo de alteração postural. Porque cada tipo de alteração vai ter um tratamento específico, né? Por exemplo, as escolioses. As escolioses, o tratamento dela hoje em dia, além de ser a fisioterapia com exercícios específicos para a escoliose, né? A gente tem também para ganho de consciência corporal ali o RPG, que vai auxiliar, ele não vai tratar, né, assim como o Pilates, mas ele vai auxiliar, né, no tratamento. E a gente tem uso de coletes, né, para tratamento da escoliose. Então, esse seria um tratamento específico para a escoliose. Agora, no caso das alterações que são mais adaptativas, né, tipo as hipercifoses, as hiperlordoses, que são causadas, às vezes, por uma adaptação do corpo, a gente tem atividade física, né, que o sedentarismo ele é o principal causador, né, de má postura, porque a gente não vai ter força, a gente não vai ter flexibilidade, o corpo vai ficar mais rígido, mais preguiçoso, né? Então, a primeira coisa seria a prática de atividade física, né? Qualquer exercício, né, movimento para o corpo, isso vai te ajudar a criar consciência também. Então, eu vou te fazer uma pergunta já que fizeram. A pergunta que fizeram também na caixinha de perguntas foi com relação a isso. Musculação melhora essas alterações posturais? Fazer musculação? Depende da alteração. Tudo depende, mas sim. A escoliose, nem tanto. Ajuda a melhorar, sim. Né? Quando é uma causa, tipo, digamos que a causa de uma hipercifose, de uma hiperlordose seja fraqueza muscular, falta de consciência corporal. Então, a musculação, ela vai te dar isso, né? Se você tem uma boa instrução ali na hora de executar o movimento, nos movimentos escolhidos, né, para fortalecer a musculatura, ela vai te ajudar sim. Então, existe uma possibilidade de ela te ajudar. Na verdade, ela vai ser mais um auxiliar no tratamento do que o tratamento em si? Porque assim, às vezes não adianta a pessoa fazer atividade física e não ter consciência corporal, não ter consciência de como é a postura dela, né? E às vezes, o que a gente observa muito, as pessoas às vezes me procuram para trabalhar a postura. Me falaram que eu tenho uma postura ruim, né? Me falaram que eu estou muito curvado, mas ela não tem consciência, né? Minha avó falava direto para mim. Postura, garota. Aí bota para trás. Sim, aí a pessoa vai estar lá malhando, né? O instrutor vai lá, corrige ela, né? Fala assim, não, coloca o ombro para trás, né? Não deixa o seu ombro subir, faz assim. Só que ela não tem consciência. Ela na hora ela corrige, mas ela vai sair daquele ambiente, ela não vai ter consciência de como ela tem que levar isso para o dia a dia, né? Aí é onde entra a questão da fisioterapia, do RPG, né, no trabalho de consciência corporal, de rememorização, né? A gente tem que fazer o paciente enxergar como ele está, entender, né, como que ele deve ficar, como que é essa correção para ele se autocorrigir. A partir do momento que ele entende, né, um trabalho mais assim, enfocando no sistema nervoso central, a partir do momento que ele entende, ele consegue se autocorrigir, ele consegue melhorar isso. Então, quer dizer, se ele for um paciente meio preguiçoso,
né, ele não vai conseguir evoluir porque ele vai ficar com você numa consulta 1 hora. Mas aí, se ele continuar no restante do dia sem tentar se reavaliar e sem prestar atenção na postura dele, ele vai acabar não evoluindo muito no tratamento, né? Por isso que eles têm que memorizar isso, eles têm que entender, né? A partir do momento que entende, fica mais fácil para ele se autocorrigir. E é uma coisa que tem que ser feita fora, né? Eu falo assim, às vezes, quando um paciente começa comigo no RPG, eu falo assim, ó, o meu trabalho é isso aqui, né? Tudo que eu fiz falar aqui para você, você tem que levar para o seu dia a dia, né? Você tem que lembrar de mim no seu dia a dia, o dia inteiro. Você tem que levar isso para a sua vida. Porque justamente o que você falou, tá ali comigo 1 hora. Às vezes 1 vez na semana, 1 hora, né? E o resto dos dias, né? O resto dos dias, o que que você faz? Como você fica, né? Joga todo o trabalho fora ou você tenta manter? Isso é muito importante. E eu sempre tento orientar em fazer alguma atividade em casa, fazer algum exercício para poder sempre manter o estímulo, né? O estímulo que vai ajudar nessa autocorreção. E aí o seguinte, você fez o tratamento do paciente, você está lá evoluindo com ele te procurou por causa de uma alteração postural. E aí, como é que você sabe que você chegou no tratamento ou que está numa posição adequada? Melhor, o que seria uma boa postura? Exatamente o significado de uma boa postura, que é realmente o que você vai procurar no seu paciente para tratar ele. Então, uma boa postura é quando o nosso corpo está em estado de equilíbrio, né? O nosso sistema, ele tenta sempre proteger, né, sustentar o corpo com relação a lesões, a deformidades, independente da nossa atitude, tá? Então, se eu estou deitado, se eu estou sentado, desde que meu corpo esteja protegido, sem ter muito gasto energético, né? É uma postura onde meu corpo, ele está sem tensão nenhuma, sem muito gasto energético, sem entrar em fadiga. Isso seria considerado uma boa postura. E cada pessoa tem a sua postura adequada. Tá? Não adianta eu falar assim, ó, fica assim que essa vai ser a tua postura. Por isso que cada pessoa tem o seu atendimento individual. Né? É feita uma avaliação individual e é traçada uma linha de tratamento individual. Né? Porque tem paciente que eu vou conseguir a postura que eu quero, mas tem paciente que eu não vou conseguir a postura que eu quero. Então, a gente sempre vai buscar a melhor postura para cada um. A que tiver menos desgaste, que vai acarretar menos situações de problema. E a gente consegue perceber isso pelo relato dele, né? Eu sempre pergunto, como que tá? E aí, como que foi durante a semana? Conseguiu manter a postura? Conseguiu lembrar? Aí, não, essa semana não lembrei, né? Ou, eu lembrei de você, toda vez que eu lembrava de você, eu corrigi. Então, é essa autocorreção que a gente vai observando e também a gente vai vendo a clínica do paciente, né? Se a dor vai diminuindo, se a dor não vai diminuindo, porque geralmente o maior número de procura para trabalho postural é devido à dor, né? Embora a gente saiba que a dor não é característica de uma alteração, né? Tá. Então a gente vai analisando esses dados, né? Mas tem muita gente que te procura também só por questão estética? Sim, sim. Uhum. Tem? Geralmente, que nem você assim, minha avó falou que eu tô torto. Minha avó ou a minha mãe falou assim que eu tô com a postura ruim, né? Às vezes os pais muito preocupados com a postura do seu filho, né? E acha que isso vai gerar para ele a longo prazo, né? Vai ser ruim, então buscam já cedo para... E eles que observam mesmo, né? Isso. Porque às vezes o adolescente, a criança nem percebe. E tem algum jeito de prevenir? O pai tem alguma forma que o pai pode instruir o seu filho, por exemplo, para prevenir que ele venha evoluir no futuro com uma alteração postural? Ou que nós mesmos possamos fazer? Então, sempre incentivar, né, a criança, o adolescente que seja, ou até mesmo mais adulto, a praticar exercício. Sempre praticar exercício. A atividade física, ela sempre vai ser a melhor forma de você prevenir, né, essas alterações adaptativas que a gente vai adquirindo. Qualquer tipo de atividade física ou tem alguma específica? Depende. Depende. Não, mas qualquer atividade física. Qualquer atividade física que você se sinta bem em praticá-la, né? Não adianta a pessoa praticar atividade física e não gostar. Tem que sempre gostar. Salvo, que nem eu sempre falo assim, salvo, porque sempre quando a gente fala de escoliose, é tudo muito diferente, né? Todo tratamento é diferente. As escolioses, geralmente,
pode fazer atividade física, mas geralmente atividades com carga axial a gente pede para ser evitado. Porque o que trata uma escoliose é o crescimento axial. A gente sempre busca trabalhar o crescimento axial. Isso é Então, importante. Tem um agachamento, por exemplo. geralmente cargas, né, sobre os ombros, isso vai favorecer a compressão das vértebras. Isso serve para adulto também ou é só mais para criança que está em fase de crescimento? Mais para adolescente que está em fase de crescimento, porém, os adultos também sentem desconforto. Né? Alguns adultos, pelo menos os que eu tenho atendo, assim, tenho contato, quando você coloca uma carga axial é onde eles sentem maior desconforto. Legal, interessante. Nem tinha pensado desse lado, realmente. De fazer uma outra pergunta aqui. Sobre o sistema adaptativo do corpo, igual você estava falando, teve uma entorse no tornozelo, aquela entorse levou uma lesão de uma instabilidade ligamentar, o paciente fica preocupado, ou então até tem dor no tornozelo frequente, e aí ele gera um tipo de postura por causa daquilo. Isso que eu queria saber. Por exemplo, a pessoa tem a perna mais curta, uma perna mais curta, outra mais longa. Isso vai favorecer para uma criação de uma alteração postural específica? Sim, sim. Também vai favorecer tanto alterações estruturais do pé, né? E aí o nosso corpo, ele vai sempre se adaptar. A gente sabe que todo o corpo é interligado, né? A gente tem como se fosse uma caixinha empilhada em cima da outra. Se uma se entorta, o resto vai ter que se adaptar, senão todas as outras caixinhas caem, né? Mas o que acontece? Quando a gente tem uma perna curta, por exemplo, né? Uma perna curta por diferença óssea. O nosso corpo, quando a gente está na posição ortostática, quando a gente está em pé, nosso corpo, se a gente ficar reto, um pé vai alcançar o chão, o outro não. Né? Só que a gente não fica assim. Né? O corpo vai ter que alcançar o chão. Vai ter que avançar, senão você não vai flutuar, né? Então, o que acontece? A gente tem uma adaptação desse membro inferior em rotação e uma alteração da pelve também em rotação. Né? E quando a pelve ela sofre um desalinhamento, ela é como se fosse o vaso da nossa coluna. Né? E a nossa coluna, como se fosse a planta, ela também vai ter que se adaptar. E isso vai, né, até o nosso sistema cranial. A gente vai ter uma adaptação de todas as estruturas do corpo. E aí é importante para esse paciente, porque quem tem uma perna mais curta que a outra, muitas das vezes ele não tem tratamento para aquilo. Ele vai ter vai sofrer com isso pro resto da vida. E aí o ideal seria fazer um fortalecimento muscular para que o corpo esteja mais bem preparado para aturar aquela alteração sem ter maiores consequências, ou tendo as mínimas possíveis. A gente, no caso da perna curta verdadeira, não tem muito o que se fazer, né? É uma diferença de tamanho ósseo mesmo, né? Uma discrepância óssea. Mas às vezes o corpo ele consegue se adaptar, ele consegue se adaptar bem, e o que a pessoa tem que fazer é se manter em atividade, se manter ativa. Tá? Entendi. E com relação às ontálgicas? Por exemplo, o paciente tem uma artrose em joelho esquerdo, doendo pra caramba, e aí ele cria algum tipo de movimento. As posições antálgicas também geram muitas alterações posturais importantes? Sim, ou elas são assim pequenas? Problemas articulares de joelho podem gerar tipo, um flexo de joelho, né? Isso vai causar, né, a nível ascendente também, um desalinhamento da pelve, né? Se a gente tem um desalinhamento da pelve, consequentemente a gente vai ter um desalinhamento da coluna. Né? A gente também tem as posturas, falando de posturas antálogicas. No caso. Oi? Geralmente as escolioses. Geralmente as escolioses que vão ser mais adaptativas. Mas aí a gente tem uma diferença, que a gente não citou lá atrás, que são atitudes escolióticas de escoliose. Você chegou a comentar. São diferentes. Geralmente essas pessoas, né, por uma causa a distância, né, elas adotam atitudes escolióticas, né, a fim de adaptar, né, de adaptar essas lesões. E a gente também tem as adaptações posturais, né, por hérnias discais, ciatalgias, que o nosso corpo, digamos que a gente tem um pensamento, o nosso corpo vai buscar a postura ali que ele
foge, Causador. faz com que a raiz fuja ali da hérnia, né, da protusão que está ali naquela região, para eles não sentir dor, né? Até tem casos que a gente encontra pessoas, né, que travou a coluna que está lá em tríplice flexão, né? Flexão de quadril, joelho e tornozelo. É uma postura antálgica, é uma postura de proteção do nosso corpo. E com relação ao emocional, tem alguma. O paciente depressivo, ele pode. Ou então, por exemplo, aquele. Porque a gente gosta de levar muita alteração postural para os mais jovens, né? Porque a gente fica com medo que aquilo se carregue para o resto da vida dele e seja mais difícil tratar depois de adulto. Por causa também da fase de crescimento. Então, aquele jovem mais tímido, por exemplo, ele tem uma tendência a ter uma postura errada por causa dessa timidez? Sim, sim. Existe? Existe, já tem estudos já correlacionando isso. E a postura, ela vai ajudar a gente também a identificar o estado emocional, né, do nosso paciente, né, das pessoas que estão ao nosso redor quando a gente tem conhecimento disso. Geralmente, alguns estudos trazem, né, as posturas cifóticas, né, ou as protusões de ombro, as posturas cifóticas, posturas mais fechadas, eles associam muito a atitudes depressivas, tristeza, né, a questão de proteção mesmo, né, de se sentir protegido ou de se sentir rejeitado, né, que a pessoa se recolhe. E a gente até fala, né, posição, ou ao contrário, né, pode ser ao contrário, mas aí já não se torna tão patológico assim. As pessoas de peito aberto, né, as pessoas mais empoderadas, que têm maior poder, que já são mais, né, queixo erguido. Então, a gente consegue, às vezes, definir o estado da pessoa, a característica da pessoa pela sua postura. Realmente, eu percebo muito isso também. Mas eu até então eu não tinha feito o link, eu não sabia que realmente tinha uma função importante. Sim, sim. Tem até um livro muito legal que é O Corpo Fala. O Corpo Fala, ele fala dos gestos, né? Da questão, tipo, você consegue saber quando a pessoa é inferior a você pela postura dela, quando ela é superior a você pela postura dela, ou quando ela está com medo, quando ela está falando a verdade. Então, todo o nosso sistema corporal, né, o sistema postural, ele está relacionado muito com as nossas emoções. Até porque a gente acredita-se que o sistema motor e o sistema límbico eles estão muito relacionados. Por isso que as emoções, elas comandam as nossas atitudes, né? Tanto motora quanto postural. Com certeza. Com toda certeza. E por exemplo, quem pratica esporte desde novo, ele pode assumir alguma postura que seja viciosa ali no futuro acarrete uma alteração postural para ele? Sim, sim. Atletas de alto rendimento, né? Se a gente falar de atletas de alto rendimento que fazem a vida toda aquele mesmo gesto esportivo, elas vão começar a desenvolver algumas alterações, tanto estruturais, né, adaptativas, quanto musculares, por maior demanda. Geralmente, as atividades, né, os esportes unilaterais, como tênis, como o próprio vôlei, né, sempre alguns estudos trazem que a unilateralidade, Lateralidade. ela está muito relacionada também com esses desvios posturais. Né? Principalmente em caso de atletas de esportes que utiliza mais um lado do que o outro. Entendi. E no trabalho? Essa que eu acho que a grande maioria que está assistindo a gente está querendo saber. Existe alguma postura, por exemplo, sou motorista, ou então eu trabalho na frente do computador, sou um atendente de telemarketing, ou trabalho com informática, fico o tempo inteiro tendo que olhar para a tela do computador. Isso no futuro traz alteração postural? Sim, toda postura mantida a longo prazo, ela vai gerar algum desconforto, né? A gente sabe que, até eu assisti a palestra passada, o palestrante passado, o Russo, falou assim que qual que é a melhor postura? É a próxima, né? A gente nunca consegue ficar muito tempo na mesma postura, né? E geralmente quem está no seu posto de trabalho acaba aguentando muito tempo na mesma postura. Né? A gente não, a gente às vezes está sentado aqui, daqui a pouco eu viro minha perna para um lado, daqui a pouco eu tiro a pressão desse lado, né? Daqui a pouco eu encosto um pouquinho lá atrás, eu venho para frente. Então a gente vai
se adaptando, né? O corpo vai cansando e a gente vai se adaptando. Agora, se você pensar no motorista, digamos que ele dirige quantas horas por dia? 8, não sei. É, Que seja 7, muito ali. Imagina muito tempo na posição sentada. E ele não tem muito o que fazer. Às vezes ele faz uma parada, outras vezes nem faz paradas, né? Se a gente pensar em caminhoneiros que viajam longas distâncias ali. Então, eu acredito sim que isso pode gerar, né, alguma lesão, alguma dor, alguma compressão até, né, do sistema nervoso, que vai gerar dores irradiadas, né? Mas mais por aumento da tensão. uma lesão mecânica mesmo, por ficar mantendo a postura sempre naquele local, né? A musculatura entra. É sobrecarga sobre o local, né? Sim. Então, aí falta o quê? Falta 9 minutos mais ou menos para o Instagram. Se ficar um pouquinho a mais, qualquer coisa a gente inicia uma outra live só para eu poder finalizar e a gente gravar, para eu poder depois colocar no YouTube legalzinho. Então agora a gente vai para um quadro que é um dos mitos, que são aquelas perguntas mais polêmicas que eu gosto de colocar aqui para dar uma atiçada. Toda minha pergunta, minha entrevista tem que ter essa pergunta mais apimentada. Então, eu quero te perguntar, e as adaptações decorrentes do uso da tecnologia, elas causam problema? Que a pessoa que fica viciada no celular, olhando no celular, ou no notebook, no computador, essa alteração, realmente a mãe tem que se preocupar com o filho que fica nessa postura? Então, vendo estudos mais antigos, a grande preocupação era, né, alterações posturais, né, pelo uso de móveis, como o uso de celular, né, vão causar dores, né. Hoje em dia, já tem vários estudos trazendo que não, eles não conseguiram correlacionar, né, digamos, o uso de celular com dor. Mas pode ser que a gente consiga correlacionar, sim, com uma alteração postural, tá? Mas não com dor. Porque se você pensar, o que me chamou muita atenção, né, nos estudos que eu vi e que chamaram a atenção desses pesquisadores a quantidade de horas, né, que crianças, adolescentes ficam frente ao celular, né? Eu vi um estudo muito, muito interessante com adolescentes e a maioria foi um estudo com um N grande, de adolescentes, a maioria ficavam mais de 7 horas diárias. Nossa! Sabe qual é a recomendação para adolescentes e para crianças? No máximo 2 horas de tempo de tela por dia. Então, a maioria ficava no máximo 7 horas e eles levantaram ainda que o tempo relatado não condizia com a realidade, que possivelmente poderiam ficar até mais. E assim, Depois você tem como mandar esse estudo? Você ainda tem ele? Tenho salvo assim. E assim, por que não está relacionado com a dor? E às vezes, assim, não chega a gerar uma alteração postural significativa, mas tem um aumento da tensão. Se você pensar, né, a gente fica com a cabeça ali anteriorizada e a gente aumenta a tensão nessa região posterior da cervical. E isso por muitas horas diárias pode ser que gere algum desconforto. Né? E futuramente a gente não sabe, não tem um estudo que fez um acompanhamento a longo prazo. Né? O mais importante, então, no caso, não é movimentar essa postura, né? Não ficar sim, sempre variar. E isso é até uma orientação que pode levar para isso, até uma orientação para quem está no posto de trabalho. Né? A gente fala assim, que sempre você fica muito tempo ali vidrado. Às vezes é bom você desviar o seu olhar, movimentar um pouquinho para depois retornar, para você descansar até a musculatura ocular, né? Que a gente acaba ignorando, né? Mas que são músculos também que precisam ser trabalhados. Então tem uma posição ideal para eu ficar mexendo no celular? Não tem uma postura ideal. Não tem uma relação disso. Por quê? O último estudo... Ficar retinho assim, olhar no celular... Não, o ideal é não ficar muito tempo na mesma postura mesmo. É sempre você ir variando e não ficar. Até porque esse estudo ele traz, até foi feito um estudo com cadáveres de que a nossa cervical, né, até uma certa angulação, ela chega a aguentar 540 libras, alguma coisa assim. Senhora, e a cabeça inclinada, né, a maior inclinação que eles estudaram, que não era nociva para a cervical,
foi até 60 libras. 60 graus? Então, É você ficou bastante. muito tempo no celular, você tem essa carga. Então, não chega a carga de ter maior tensão ainda dessas estruturas. Sabendo que Uhum. a árvore aguenta muito menos do que uma estrutura viva, né? A estrutura viva vai aguentar muito mais sobrecarga nessa região. Mas, lógico, nada em exagero, né? Tudo em exagero acaba, de alguma forma, sendo maléfico para o nosso organismo. Então, é se movimentar. Sempre que tiver mexendo no celular, sempre que quiser mexer no A gente computador, se movimentar. para movimentar. A gente Não não guardar uma ficar postura. parado, Isso. Então, vou perguntar uma que eu acho que é mais um pouco polêmica, que é sobre o uso de órteses. Aqueles coletes que se usa. Então, por exemplo, eu sou corcunda, tenho que usar aquele colete para manter a postura melhor. Realmente adianta? É eficaz? Vale a pena usar essas órteses? Então, é até curioso que a minha cunhada hoje me fez essa pergunta, mas ela me fez a pergunta porque assim, ela falou para mim, eu comprei uma cinta, e quando eu coloco a cinta, eu sinto que eu fico com a postura retinha. Sim, Sim, a faz gente sentido. vai colocar alguma coisa no nosso corpo que vai sustentar a nossa postura, vai ser mais confortável, certo? É. Vai manter a Tá nossa fazendo o postura. trabalho pela gente, né? Tá fazendo o trabalho Vai pela manter a gente. nossa postura reta, vai. Mas e os músculos? Vão estar todos relaxados, né? Então, se a gente for, se você não tiver uma alteração da sua coluna, que não seja uma alteração degenerativa, que tenha que fazer o uso, né, de alguma órtese para tratar, eu não vejo muitos benefícios você utilizar uma órtese porque você quer manter a sua postura reta e às vezes não consegue, não tem consciência corporal, ou às vezes tem preguiça, né, de manter Uhum. ou de fortalecer a musculatura. Que Talvez até piore, né? isso foi o exemplo que Porque eu dei para ela. a adaptação que o teu corpo criou por causa daquela sua postura errada, de questão da musculatura, ter ficado mais forte em tal local, você vai perder tudo isso se você usar a órtese, né? E Se, aí sua dor pode aparecer. se você é uma pessoa saudável, né? Eu não vejo a necessidade, porque ela vai fazer, que nem você falou, ela vai fazer o papel da sua musculatura, né? Ela vai fazer o papel de sustentação da musculatura. E o que a musculatura vai fazer? Vai ficar preguiçosa, né? Ela não vai ter função ali, então ela vai enfraquecer cada vez mais. Foi o exemplo que eu dei ainda hoje para ela. As pessoas que quebram o braço, geralmente, que enfaixam, que engessam o braço ou deixam por tempo imobilizado, né? Eu falo de gesso porque quando eu era criança eu quebrei o braço e colocaram gesso. Hoje já coloca mais bonitinho, né? Aquela sala, é. As talas, tudo mais bonitinho. Mas assim, que fique tempo imobilizado por 15, 20 dias. Quando você tira, você já vê uma diferença enorme Gigante. de Nossa, musculatura, né? Você já tem perda de musculatura. Aí ela me falou uma coisa interessante. Lá orientava a ficar 8 horas por dia. Imagina 8 horas por dia deixando a sua musculatura inativa, né? nossa senhora. Prejuízo danado para ela. Sim, sim. Então, se parte de pessoas saudáveis que não têm a necessidade, eu não vejo benefício, né? Eu vejo mais benefício em você fazer um trabalho específico, postural, de fortalecimento, de alongamento, de realinhamento, que você consiga sustentar a longo prazo. Até porque você não vai sair, né, com um colete, você não vai sair com uma cinta, né? Você não vai conseguir ficar isso por muito tempo. E quando você tirar essa cinta, como que vai ficar a tua postura? É, lascou. E aí você não vai ter um músculo tão bom para poder suportar aquela postura errônea, né? Isso aí. É uma consequência muito grande. Agora está faltando só um minuto para acabar a live. Falta pouco, falta só o ping-pong, né? E depois os agradecimentos mesmo, despedida e tal. E até tem um recadinho para mandar para a galera. Só que não vai dar tempo de fazer o ping-pong agora. Vamos esperar terminar Uhum. esse minuto para fazer a nova live. Galera, costuma diminuir. Eu sei que a grande maioria não volta para a segunda live, mas a gente vai abrir uma outra live só para finalizar, tá bom? Vai encerrar aqui, porque o Instagram só dá 1 hora para a gente. Eles não conseguem nem dar 1 hora e 10, só pelo menos mais 10 minutos, né? Eles podiam dar um Bem botãozinho aqui rapidinho. de. É bem É rapidinho. bem rapidinho. Vai Passa ser, rápido, cara. vai ser um ping-pong interessante. É. E aí, só para resumir mais ou menos o que a gente conversou por aqui, é que as alterações posturais, elas existem, que elas podem trazer dor ou não, né? Pode ser um tratamento, o tratamento envolve mais uma consciência corporal, faltam uns 25 segundos. Uhum. O que
que não existe uma postura boa ideal, mas a postura é que seu corpo se adapta melhor e se sente bem sem sobrecarga para ele, né? E que não traga dor para ele. E a melhor postura ou a melhor posição é aquela sempre em movimento. Você tentar sempre se movimentar, sempre não sobrecarregar o seu corpo numa tensão grande, exagerada. Ah, agora foi. Foi. Eu achei que ia travar. A outra live que eu fiz travou um monte também. É. Eu tava falando, me cortou na hora que tava lá. Eu fiquei com uma frase sensacional do Russo da live passada, que a melhor postura é a próxima. Então não existe. Foi que eu vou levar para a vida. Mas o que eu falei ali de resumo, eu falei certo ou viajei em alguma coisa? Isso mesmo. Tudo bem certinho. Isso mesmo? Uhum. Então vamos para o ping-pong agora, que é o último quadro. Agora só mais 10 minutinhos, galera, que é o ping-pong e a despedida, né? O ping-pong é o seguinte, é um quadro que eu faço uma pergunta que a pessoa tem que responder meio de bate-pronto, ou um sim ou não, ou é aquilo ou não, entendeu? Não pode ficar muito enrolando, não. A grande maioria das pessoas não consegue fazer o ping-pong, entendeu? Sempre tem que explicar a situação. Vamos ver se você consegue. Não dá briga. Vamos ver aqui. Quem tem escoliose pode praticar atividade física? Deve praticar. Deve. Musculação? Musculação. Show. Evitando a carga axial, né? Evitando carga axial, isso aí. Show. Natação, trata escoliose? Não. Natação não trata escoliose. Posso me defender? Ela é um 10 segundos para se defender. Não, pode defender à vontade. É coadjuvante do tratamento, tá? Mas ela por si só não trata escoliose. Entendi. Hoje em dia, a escoliose é tratada com exercícios específicos. E a outra, terceira, ping-pong, ficou sem graça porque você já acabou falando isso 10 vezes. Mas não custa nada falar isso de novo, só perguntar isso de novo, só para ficar fixado. Toda alteração postural gera dor? Não gera dor. E é bom que fique bem gravado, porque as pessoas falam assim, eu tenho uma hipercifose, eu tenho dor porque eu tenho uma hipercifose, eu tenho dor porque eu tenho uma hiperlordose, sem pensar que existem diversas estruturas ali ao redor que podem gerar dor também. Né? Como músculo. Oi. Uma pessoa que perguntou aqui, a Beth Duarte, que uma anterolistese. Listese é um escorregamento de alguma articulação. Então, assim, mas depende do quê? E normalmente as listeses podem gerar dor, sim, porque são... Geralmente pode, né? Geralmente afeta toda a estrutura nervosa que passa ali, né? É uma região mais instável, geralmente, da coluna. Então, geralmente, é um caso à parte. Uhum. Aí já é uma alteração mais à parte, que foge um pouquinho dessas alterações posturais, mas as anterolisteses, elas podem vir acompanhado muito de escoliose também. Uhum. E aí, eu perguntei uma das perguntas que o pessoal deixou antes, posteriormente encaixei ali no meio, então acho que quem perguntou se sentiu satisfeito, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta aqui, pode deixar para ela. Mas, antes de mais nada, eu queria te agradecer demais, viu, Silviane? Você é uma pessoa muito simpática, muito legal, tem um conhecimento muito legal e uma forma muito boa de passar isso, tá? Eu acho que a galera, todo mundo gostou, eu gostei muito. Foi uma live super leve e, cara, deu para entender tudo. Você praticamente desenhou para a galera que está assistindo a gente, tá? Então, eu te agradeço muito da sua participação. E depois eu queria que você deixasse também o seu agradecimento, suas despedidas. E aí eu vou, no final, só dar um recadinho para a galera, para quem estiver assistindo. Pode falar. Eu que agradeço o convite, tá? Foi o maior prazer poder estar aqui. Gostei bastante através do Sávio, né? Que também estava aí dando uma live. Fiquei muito feliz com o convite. É um assunto que eu gosto bastante, né? Gosto de trabalhar bastante também. Eu queria agradecer a todo mundo que estava aqui presente, que ficou toda essa hora com a gente. Eu vi pacientes aí, vi ex-alunos de Pilates, alunos de Pilates, vi família, amigos, vi bastante gente conhecida aí. Agradeço o carinho de todos por estar aqui. Vi umas mensagens muito, muito legal, muito interessante ali sobre o meu trabalho também. Eu agradeço a todos.
E é isso aí. Eu acho que o recado foi dado, né? Muito A bem. questão de disfunção, de alterações, de tratamento, tudo correlacionando à individualidade de cada paciente. Então, se você precisar de alguma orientação, de algum tratamento, procure um profissional, né? Um educador físico, um médico, um fisioterapeuta, para poder fazer o melhor, né, para cada um. Cada corpo tem a sua individualidade e é isso aí, tá bom? E agradeço a todos Obrigado. que estão aí. Obrigado, Silviane. Eu também agradeço a todo mundo. E eu queria deixar um recadinho para vocês, que é o seguinte: nós estamos organizando um simpósio mais para os profissionais da área da saúde, em que a gente vai falar sobre tudo que envolve promoção da saúde, como a gente tem uma qualidade de vida melhor. E a Silviane foi minha convidada, é uma das convidadas e uma das palestrantes desse simpósio. E nós vamos falar sobre essas alterações posturais de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais didática e uma maneira maior para o profissional, tá? Então, nós vamos ter educadores físicos falando fantástico, só pessoas maravilhosas falando sobre a importância de uma atividade física fisiologicamente, como uma atividade física aeróbica ou uma atividade física anaeróbica vão atuar na nossa promoção da saúde, vão fazer com que a gente tenha uma longevidade melhor. Vamos ter profissionais da área de educação física também, que vocês conhecem, como Marcos Russo, como Sávio, que também fizeram as lives aqui, falando sobre dor lombar, falando sobre na atividade física, com a importância da atividade física para isso, falando sobre hérnia de disco. Teremos a nutricionista, que é a Raquel Freire, que eu vou fazer, será a minha próxima live na próxima semana, fantástica, falando sobre comparações das dietas que ela fez. Ela é uma nutricionista absurdamente boa. Ela fez um estudo, um comparativo de diversas dietas. É fantástico. Nós vamos conversar sobre esse estudo e ela vai estar nessa palestra também, falando especificamente para profissional, ensinando o profissional qual a importância de cada dieta e se existe uma melhor que a outra ou se não. Teremos eu também conversando sobre a importância da dieta na nossa saúde e no nosso rendimento do dia a dia ou da prática de atividade física. E o médico-chefe da Confederação Brasileira de Vôlei, que é o meu chefe lá na Seleção Brasileira de Vôlei, que é o João Olinto, que vai falar sobre um pouco desse retorno à atividade física pós-coronavírus, pós-Covid. Então, acho que vai ser um simpósio fantástico. A gente está alinhando os finalmente dele para poder divulgar provavelmente na próxima semana, se Deus quiser. Eu já tenho tudo direitinho para quem quiser participar, tá? Então, espero que todos os profissionais de saúde, isso serve para qualquer um profissional da saúde, tá? É uma maneira de você aprender e aprender a informar para o seu paciente tudo que tem de bom nessa promoção da saúde na área da atividade física ou qualquer coisa do tipo, no hábito de vida saudável, tá bom? Então, eu agradeço a todos. Obrigado, Silviane, por ter me aturado esse tempo todo. Me aturar mais de uma hora é difícil, tá? Te agradeço muito e espero que você continue acompanhando a gente na próxima live e que volte em outras lives. Com certeza, estaremos lá. E todo mundo está convidado aí também, hein? Não é só porque eu estou aqui. Vamos todo Um mundo grande abraço assistir. a todos. Obrigado, Silviane. Por Tchau, nada. tchau. Um beijo para todos.
cheio ali no meio, então acho que quem perguntou se sentiu satisfeito, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta aqui, pode deixar para ela, mas antes de mais nada eu queria te agradecer demais, viu, Silviane? Você é uma pessoa muito simpática, muito legal, tem um conhecimento muito legal e uma forma muito boa de passar isso, tá? Eu acho que a galera, todo mundo gostou, eu gostei muito. Foi uma live super leve. E, cara, deu para entender tudo. Você praticamente desenhou para a galera que está assistindo a gente, tá? Então, te agradeço muito da sua participação. E depois eu queria que você deixasse também o seu agradecimento, suas despedidas. E aí eu vou, no final, só dar um recadinho para a galera, para quem estiver assistindo. Pode falar. Eu que agradeço o convite, tá? Foi o maior prazer poder estar aqui. Gostei bastante, através do Sávio, né, que também estava aí dando uma live. Fiquei muito feliz com o convite, é um assunto que eu gosto bastante, né? Gosto de trabalhar bastante também. Eu queria agradecer a todo mundo que estava aqui presente, que ficou toda essa hora com a gente. Eu vi pacientes aí, vi ex-alunos de Pilates, vi família, amigos, vi bastante gente conhecida aí. Agradeço o carinho de todos por estar aqui, vi umas mensagens muito, muito legal, muito interessante ali sobre o meu trabalho também. Eu agradeço a todos. E é isso aí. Eu acho que o recado foi dado, né? A questão de disfunção, de alterações, de tratamento, tudo correlacionando à individualidade de cada paciente. Então, se você precisar de alguma orientação, de algum tratamento, procure um profissional, né? Um educador físico, um médico, um fisioterapeuta, para poder fazer o melhor, né, para cada um. Cada corpo tem a sua individualidade e é isso aí, tá bom? E agradeço a todos que estão aí. Obrigado, Silviane. Eu também agradeço a todo mundo. E eu queria deixar um recadinho para vocês, que é o seguinte. Nós estamos organizando um simpósio mais para os profissionais da área da saúde, em que a gente vai falar sobre tudo que envolve promoção da saúde, como a gente tem uma qualidade de vida melhor. E a Silviane foi minha convidada, é uma das convidadas e uma das palestrantes desse simpósio. E nós vamos falar sobre essas alterações posturais de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais didática e uma maneira maior para o profissional. Tá? Então, nós vamos ter educadores físicos falando fantástico, só pessoas maravilhosas falando sobre a importância de uma atividade física. Fisiologicamente, como uma atividade física aeróbica ou uma atividade física anaeróbica vão atuar na nossa promoção da saúde, vão fazer com que a gente tenha uma longevidade melhor. Vamos ter profissionais da área de educação física também, que vocês conhecem, como Marcos Russo, como Sávio, que também fizeram as lives aqui, falando sobre dor lombar, falando sobre na atividade física, a importância da atividade física para isso, falando sobre hérnia de disco. Teremos a nutricionista, que é a Raquel Freire, que será a minha próxima live na próxima semana, fantástica, falando sobre as comparações das dietas que ela fez. Ela é uma nutricionista absurdamente boa. Ela fez um estudo, um comparativo de diversas dietas. Fantástico. Nós vamos conversar sobre esse estudo e ela vai estar nessa palestra também, falando especificamente para profissional, ensinando o profissional qual a importância de cada dieta e se existe uma melhor que a outra ou se não. Teremos eu também conversando sobre a importância da dieta na nossa saúde e no nosso rendimento do dia a dia ou da prática de atividade física, e o médico-chefe da Confederação Brasileira de Vôlei, que é o meu chefe lá na Seleção Brasileira de Vôlei, que é o João Olinto, que vai falar sobre um pouco desse retorno à atividade física pós-coronavírus, pós-Covid. Então, acho que vai ser um simpósio fantástico. A gente está alinhando os finalmente dele para poder divulgar, provavelmente, na próxima semana, se Deus quiser. Eu já tenho tudo direitinho para quem quiser participar, tá? Então, espero que todos os profissionais de saúde, isso serve para qualquer um profissional da saúde, tá? É uma maneira de você aprender a informar para o seu paciente tudo que tem de bom nessa promoção da saúde na área da atividade física ou qualquer coisa do tipo, no hábito de vida saudável, tá bom? Então, eu agradeço a todos. Obrigado, Silviane, por ter me aturado esse tempo todo. Me aturar mais de uma hora é difícil, tá? Te agradeço muito. E espero que você continue acompanhando a gente na próxima live e que volte em outras lives. Com certeza, estaremos lá. E todo mundo está convidado aí também, hein? Não é só porque eu estou aqui. Vamos todo mundo assistir. Obrigado, Bianca.
Por Tchau, nada. tchau. Um beijo para todos.